Olá a todos! Gostaria de compartilhar algo interessante. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, será que esta palavra significa buscai em primeiro lugar o reino de Deus no domingo? Será que buscar o reino de Deus em primeiro lugar quer dizer buscar o reino de Deus no primeiro dia da semana? O meu calendário começa nos domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é o 7º dia. Será que buscar em primeiro lugar o reino de Deus seria buscar em primeiro lugar o Senhor no primeiro dia da semana? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa buscar em primeiro lugar aquilo que rege o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa buscar em primeiro lugar o conselho de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa buscar em primeiro lugar o conselho de Deus, a vontade de Deus. Aquilo que rege o céu é aquilo que eu devo buscar em primeiro lugar. Para uma aplicação ativa, porque a aplicação já é ativa, mas uma aplicação que você pega e encaixa esse versículo na sua vida. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é deixar todas as coisas, todos os afazeres, entrar na igreja, trancar a porta e ficar lá todos os dias, o dia inteiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa trazer a realidade do reino para dentro de você. Primeiro lugar. Ter a prioridade do reino dentro de você. Aquilo que move o coração de Deus, aquilo que rege o céu, é aquilo que deve ser priorizado no seu interior, no meu interior. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão se esclarecendo, as demais coisas vão criando sentido, as demais coisas vão sendo preenchidas, as demais coisas vão sendo resolvidas, as demais coisas serão vindas, serão consequências da justiça, da retidão, da mansidão, da humildade que você busca quando você encontra esse reino. Quando você busca o reino, você encontra a retidão. Quando você busca o reino de Deus, você encontra a humildade. Quando você busca em primeiro lugar as coisas do reino, e não quer dizer deixar a sua família, pai, mãe, amigos, deixar a sua comunidade e ir para o campo missionário. Não tem nada a ver. Buscar em primeiro lugar é deixar o reino entrar em você. É deixar a virtude do reino ser parte do seu caráter, moldando o seu caráter. É deixar a Trindade reinar no seu interior. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que haja uma transformação de dentro para fora. E então você saberá trabalhar, você saberá dividir o seu tempo, você saberá dividir o tempo entre amigo, família e o tempo a sós com o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas se encaixarão. As demais coisas farão sentido por elas mesmas. Porque você está buscando o centro
da sua essência, que é Deus. E não tem como falar de Deus e não falar de Jesus. Não tem como falar de Jesus e não falar do Santo Espírito. Porque eles são ligados um ao outro. E eles têm uma função. O Espírito revela as profundezas do Pai. E revela a você a verdade. Você ora em nome do Filho, o qual pede diante do Pai. E o Pai, por amor ao Filho, concede a você aquilo que você pede. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar a justiça, a mansidão. Buscar em primeiro lugar atingir o caráter de Cristo. Não buscar em primeiro lugar essa coisa, isso, o reino, e depois você vai pensar em trabalhar, depois você vai pensar em fazer uma faculdade, e depois você vai pensar em se casar, ou depois você vai pensar em ter um filho, ou depois... Não. Buscar em primeiro lugar é ter o reino e a sua justiça como uma prioridade na sua vida. É ter o reino de Deus como algo que você necessita mais do que o seu próprio ar. Mais do que o próprio ar que você respira, você precisa buscar o conselho de Deus. Você precisa buscar o reino de Deus para dentro de você. E então as outras coisas serão consequências. Porque quando nós buscamos o Filho, quando nós buscamos o Pai, quando nós buscamos o entendimento por meio do Espírito, as outras coisas serão acrescentadas. Dia após dia, no serviço, na escola, entre os amigos, entre os familiares, entre os vizinhos, a comunidade. Quando você traz o reino de Deus para dentro de você, quando você busca até mesmo pela força o reino de Deus para dentro de você, aquilo que rege o reino, a virtude, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a justiça. Quando isso começa a ser uma prioridade, você busca isso, porque isso é o reino. O seu comportamento muda, a sua linguagem muda, o seu pensamento muda. A sua busca por outras coisas muda, a forma muda. Tudo muda, tudo se transforma. O seu relacionamento conjugal se transforma, o seu relacionamento entre você e o seu filho se transforma, o relacionamento entre você e os seus pais se transforma. O relacionamento entre você e os seus colegas de serviço, de trabalho, transforma. Já muda. E o seu relacionamento com Deus, ele é mais intenso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que regem a sua vida, que envolvem você, elas terão sentido e você saberá manejar cada situação da sua vida. Quando você busca conhecer o reino de Deus, quando você busca entender e ter o conhecimento do reino, quando você busca ter o conhecimento desse Deus que rege esse reino, quando você busca tudo isso para você e diz, Deus, por favor, dê o conhecimento do seu reino, deixe o seu reino vir sobre mim e me transformar. Deixe o seu reino vir dentro de mim. E você começa a ser mudada pelo reino de Deus, pela justiça, pela virtude que rege o reino de Deus. Essa virtude começa a transformar dentro de você. Então você nunca mais consegue ser o mesmo. Você não consegue ser o mesmo. E você a partir de então, passa a ser conhecido como um canal de transformação. Você começa a ser conhecido como aquele que exerce influência. Não porque você força isso, mas porque passa a ser natural.
Deixe o reino de Deus entrar dentro de você e começar a fazer as mudanças. Da mesma forma que Deus rege o reino dele no céu, peça para que esse Deus, o seu Deus, rege a sua vida da mesma forma. Da mesma forma que Deus rege os céus, peça para que ele venha reinar dentro de você. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus o abençoe, Deus o abençoe em nome de Jesus.